Estamos aqui para a parte 2 de potencial elétrico e a partir dessa parte 2 faremos dois exemplos que valerão por 1000, ok? Então, vamos aplicar os conceitos que aprendemos sobre trabalho de uma força, sobre diferença de potencial, potencial elétrico e energia de potencial. Okay? Então, a partir dos exemplos vocês vão conseguir perceber como é que é cobrado no vestibular e aí vai entronizar melhor os conceitos. Vamos lá. Uma carga pontiforme, Qzinho, igual a 2 microcoulomb. Então eu já extraí esse valor aqui, já adiantei. 2 vezes 10 a menos 6. Desloca-se de um ponto A até o ponto B. Então, essa partícula vai sair, essa partícula aqui vai sair de um ponto A a um ponto B. Então essa partícula não vai se locomover do nada. Algo tem que movimentar ela. Como ela está exposta a um campo elétrico uniforme, lembra daquelas linhas paralelas, campo elétrico uniforme, ela vai desenvolver um potencial elétrico. Lembra de você erguer o objeto, energia potencial gravitacional e soltar e se locomover? Então aqui, para ela sair de sua posição inicial, partindo para outra posição, ela tem que possuir energia potencial elétrica. E aí, com essa mudança, ele diz o seguinte, que vai ocorrer um trabalho nessa carga de 8 vezes 10 a menos 4. Então, trabalho de 8 vezes 10 a menos 4. Ela se locomove desse ponto a outro. Vamos agora às questões. Ainda dá outra informação que a distância que a partícula vai percorrer é de 2 centímetros. Então, provavelmente, se a gente for usar essa distância, vamos ter que converter para metros. Nós vamos vir interpretando a questão ainda. Sabendo que a distância de AB é de 2 centímetros, determina a diferença de potencial, ó. Já coloquei a fórmula aqui, a diferença de potencial. A diferença de potencial é igual a trabalho dividido pela carga pontiforme. E o módulo do campo elétrico. Então vamos primeiro calcular o trabalho. Vamos primeiro calcular a diferença de potencial usando o trabalho. E depois vamos calcular o campo elétrico. Poderia calcular o campo elétrico primeiro e a diferença de potencial, tanto faz a ordem. Mas vamos seguir aqui ao que está perguntando. Então vamos fazer primeiro esse daqui que é mais rápido e simples. Ok? Então vamos extrair as informações. Trabalho é 8 vezes 10 a menos 4 dividido por P, que é 2 vezes 10 a menos 6. Simples. Extraiu as informações, interpretou a pergunta, lembrou dos conceitos de diferença potencial, que esse valorzinho aqui lembra, que é a variação da energia potencial, que foi o nosso primeiro conceito. A variação da energia potencial é igual ao trabalho. Agora a energia potencial, se variou, significa que você analisou a energia potencial num ponto, analisou a energia potencial no outro e fez a subtração. Então esse foi o trabalho. Dividido pela carga pontiforme. Tudo ok aí. Então, diferença de potencial é igual a 8 dividido por 2. 4. Vezes. Aí você vai fazer essa continha aqui, né? Se são bases iguais e é uma subtração, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Menos 4, menos 6. Então, por que eu tem esses dois menos? Porque bases iguais subtrai os expoentes na ordem, né? Esse menos o de baixo. Então, como já existiu um menos no 6, vai fazer um jogo de sinais. Então, isso vai ficar menos 4 mais 6, que vai dar mais 2. Então, vai ficar 10 elevado a mais 2. E qual a unidade de medida? Como é que a gente fala assim? Quando vocês querem testar se o seu aparelho pode se encaixar ou não, se você pode botar ou tem que mudar a fase. Muito bem, de volts. Então a diferença de potencial, a unidade é volts. Certo? Então você aqui pode escrever sem notação científica também, né? Vou pagar aqui embaixo, nosso rascunho. Posso escrever a diferença de potencial como 400 volts. Pronto. Primeira pergunta respondida. Agora vamos responder o módulo do campo elétrico. Repare que potencial elétrico, ele não usou a palavra módulo, nem pode. Porque potencial elétrico é grandeza o quê? Escalar. Perfeito.
E campo elétrico é grandeza vetorial, por isso que tem a palavra módulo. Poderia não ter colocado módulo também, mas se utiliza mais em física para a gente ver essa diferença de grandeza escalar para grandeza vetorial. Pronto, vamos fazer agora a outra parte. Então, para calcular o campo elétrico, é aquela primeira fórmula lá no iníciozinho da aula de trabalho. Eu botei a primeira fórmula no iníciozinho que eu falei que a gente ia desenvolver toda a aula em cima dela. Então, qual é? Trabalho é igual a carga putiforme vezes campo elétrico. Primeira fórmula. Volta lá no slide que você vai ver ela. Vezes a distância. Então, campo elétrico, que a partícula está imersa, a carga putiforme e a distância. Isso vai resultar o trabalho. Só que aqui ele não está querendo trabalho. O trabalho eu já tenho. Eu quero o valor do campo elétrico. Campo elétrico. Então, você vai sair substituindo. 8 vezes 10 é menos 6. Menos 6, ó. Estou confundindo com o micro. Né? Menos 4. Igual, agora sim. 2 vezes 10 é menos 6. Vezes o campo, que eu quero descobrir, vezes a distância. Vamos usar a distância. Então você vai ter que transformar isso aqui para metros. Ok? Então isso aqui vai ser igual, se você dividir por 100, vai ficar igual a 0,02. De centímetros para metros, dividir por 100. Que transformando isso em notação científica, você transformar isso em notação científica, fica 2 vezes 10 a menos 2, né? São duas casas decimais, 1, 2, vai ficar 2 10 a menos 2. Então vou botar aqui 2 vezes 10 a menos 2. Como sempre esse finalzinho aqui dessa embolada aqui. Faz parte, faz parte. Pronto, se dá jeito, né? Aí você vai multiplicar agora esse vezes esse. Vou repetir aqui 8 vezes 10 a menos 4. Que vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 10 a menos 8. O campo elétrico é. E agora, como esse valor está multiplicando minha variável, vai passar dividindo aqui, né? Já estou habituado a eu fazer isso aqui já. Então, 10 a menos 4 dividido por 4 vezes 10 a menos 8. Aí, 8 dividido por 4, 2. E 10 a menos 4 fazer aquele processo de novo. Vai ter o menos, como foi lá na diferença de potencial. Menos com menos vai ficar mais 8. Então, mais 8 menos 4. Vezes 10 elevado a menos... Ou a menos não, mais 4. Pronto. Esse é meu valor de campo elétrico. Pronto. Respondido também a segunda parte. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Já copiou aí, né? Vou apagar. Excelente! Pronto, já vi agora como é que utiliza a fórmula de trabalho, já viu como é que utiliza a fórmula de potencial, já viu como é que eu faço associação de trabalho com campo elétrico. É só exercitar. Agora vamos treinar outra situação. Duas cargas elétricas pontiformes de mesmo módulo, duas cargas pontiformes e de sinais opostos acham-se fixas a distância de 3 metros ou 3 centímetros, de 3 centímetros entre si. Determine o potencial elétrico no ponto A em volts, considerando que o potencial no ponto B é de 60 volts. Aqui está confuso porque vocês não estão vendo a figura. Então, o que, é que ele está dizendo é isso aí. Ó. Traduzindo aquele texto todo lá, eu tenho um ponto A aqui, eu tenho outro ponto B. Minhas cargas pontiformes é o Q mais e o Q menos. Como são grandezas escalares, a gente obedece os sinais aí de acordo. E diz também aqui que a figura já não botou de propósito, que é para você interpretar a distância.
do que das duas cargas pontiformes, que é de quanto? 3 centímetros. Perfeito. Isso vai ser importantíssimo para o cálculo. Por que vai ser importante? Vamos ver aqui agora. Então, você tem duas situações aí de potencial elétrico. Aí você vai lá para aquela fórmula lá, ó. Deixa eu voltar, pronto. A gente vai para essa fórmula aqui, ó. Potencial elétrico gerado por várias cargas aqui, ó. A gente tinha 4, agora são 3. Potencial elétrico criado por várias cargas. Só que lá é mais fácil porque aqui eram 4 cargas. E aqui nesse exemplo só são 2. Então a gente vai pegar só 2 dessas, ó. Só vou pegar 2 dessas. Mas eu vou fazer uma por uma, né? Porque aqui são gerados em 2 pontos. Então eu vou pegar no ponto A e depois eu vou fazer no ponto B, ok? Então vamos extrair aqui a fórmula. Ó. Vou botar aqui a fórmula. Q vezes Q1 sobre D1. É mais, né? Claro. Q vezes K vezes Q2 sobre D2. Pronto. Como são só duas cargas que estão agindo, vou botar só Q1 e Q2. Vou botar na imagem aqui. Vamos lá. Eu quero saber qual é o meu potencial elétrico nesse ponto aqui gerado pela carga Q mais e Q menos. Depois, eu vou fazer o cálculo agora. Qual o potencial elétrico aqui gerado no ponto B, gerado por Q mais e Q menos. Então, estou fazendo para o A, certo? Então, vamos substituir aqui os valores. V de A é igual a K é uma constante, então eu vou deixar aí quietinha, não preciso mexer nela. Q1 eu vou chamar de Q mais, então mais Q eu só boto o Q. Qual é a distância que o ponto A está da carga mais? 1 centímetro. E aí a gente converte para metros. 1 centímetro em metro é 1 vezes 10 a menos 2, né? Porque divide por 100. Vai ficar 10 a menos 2. Mais a mesma coisa aqui, K vezes o Q2 é o Q menos, então você vai ter que botar aqui o menos, botar entre parênteses, menos Q, menos 8, dá onde esse menos 8? Sobre D2, aí você vai ver a distância. Qual é a distância do Q menos até o ponto A? Eu quero saber o potencial que esse Q menos está gerando aqui. Então eu vou somar os dois potenciais. Esse gera um potencial, esse gera outro potencial. Então você vai, a questão disso daqui até o Q mais é 3, com mais um daqui 4 centímetros. Transformando na equação científica, fica 4 elevado a menos 2, que divide por isso. Excelente, excelente. Bom demais, né? Pronto, agora é só desenvolver o cálculo. Ó. VA é igual. Como aqui é negativo, eu posso jogar essa base aqui para cima. Então, são macetes que vocês vão aprendendo. Né? Como é 1 vezes 10, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Então, eu vou subir com esse valor aqui, ó. Vai ficar 10 ao quadrado, 1 vezes 10 ao quadrado. Deixou de ser menos, passou a ser mais. E não vai ter mais denominador. Deixa eu botar mais bonitinho, ficou esquisito isso aqui. 1 vezes 10 a 2 positivo, porque era menos, está no numerador agora. Acho que você entendeu. E aí repete as variáveis. K e Q. Menos vezes mais dá menos. E aí novamente, eu vou subir com minha variável, com o meu... E o 4 eu vou deixar no denominador. Aqui o 1 foi porque existe tanto um aqui em cima como um aqui embaixo. Nessa divisão vai dar 1 mesmo, então o que faz? Então é melhor deixar sem 1, né, para não confundir. Deixa sem 1.
E vou deixar esse 1 daqui para vocês não acharem que ele subiu junto. E o 4 vai ficar, e aqui vai ficar 10 elevado a 2 kq sobre 4. Esse expoente menos 2 é só do 10. Se fosse do 4, o 4 subia também, mas não é. Então, o 10 fica positivo. Para que eu fiz isso? Para simplificar, cara. Você vai ver agora. Você vai entender já já porque que eu estou fazendo isso. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 1, 100. 100 tá aqui. Menos 10 ao quadrado, 100 também, né? Só que dividido por 4. Então, aqui dá 25. Kq. Então, como existe K e um Q nesses dois termos, eu posso fazer a subtração de 100 menos 25. Então, potencial elétrico no ponto A vai dar 75 kQ. Essa resposta, não. Porque ele dá uma facilitada aqui, né? Facilitada não. Dá uma ajuda. Ele diz que no potencial B é 60 volts. Então, com esse valor, eu sabendo que no potencial B, no ponto B o potencial é 60 volts, aqui é 60 volts, eu vou fazer todo esse processo e eu vou acabar descobrindo qual é o valor de kQ e vou substituir aqui e aí eu acho VA. Então, eu vou deixar o potencial de A aqui guardado. E vou agora fazer o mesmo cálculo para o ponto B. O que é que as cargas K mais e K menos faz com o ponto B? Então agora será o ponto B. Certo? E aí meu potencial no ponto B, 60 volts. Lembra que eu mostrei no instante? Então 60 volts é igual. Aí agora vamos analisar um por um. Qual a distância que B está de K mais 1? Então, 1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Tem um aqui escondido, vou botar, mas não precisa. K vezes Q. Mais K vezes Q menos. Sobre, aí agora, qual a distância que B está de Q? Aqui não diz, mas você dá para descobrir. Se eu sei, daqui para cá são 3. Daqui para cá é 1. Para fechar 3 aqui, né? Se daqui para cá, para fechar 3, aqui tem que ser 2 centímetros. 2 mais 1, 3, que é o total. Fácil. Então fica 2 vezes 10 elevado a menos 2. Aí é parecido com a outra, você vai arrumar aí agora, tranquilo. Faz o mesmo processo, 60, vou jogar o mesmo macete, ó. Tem outras formas de se fazer? Tem, mas eu achei essa melhor. Então vai ficar 100 de novo, já vou adiantar porque a gente viu isso. Mais vezes menos dá menos. Aí o 10 sobe de novo, fica 100, 10 ao quadrado, né? kq dividido por 2, 60 igual a 100, kq menos 50, né? Dividir 100 por 2 dá 50. E aí vou subtrair 100 menos 50. 100 menos 50 vai dar 50. kq, pronto. Agora eu vou dividir o 60 por 50 e aí eu acho o valor de kq que eu vou substituir aqui para achar o potencial de A. Veja que diversão. Isso aqui virou um sistema de equações escondido, né? Então eu vou dividir 60 por 50. Vou cortar aqui, então vou fazer essa divisão aqui. 6 dividido por 5. 0, e bota aqui. E aí vai por 8, né? 8 vezes 5. Que 8? Tá. Fica sabendo porque eu botei. Se 6 dá pra dividir pra
fazer aqui uns meninos, deve ser o pó do giz. Agora sim. Agora sim eu boto aqui e vírgula aqui. Oxi, tá bêbado. 2 vezes 5, 10. Então dá 1,2. Essa divisão. Vírgula 2. Não sei onde é que eu tava com. Então, K aqui vale 1,2. Vou substituir esse valor aqui, ó. E aí acho o 75. O 75 vezes acho o valor do potencial de A. Então vou apagar tudo isso. Vou reescrever isso aqui para vocês compreenderem. Potencial de A é igual a 75 vezes KQ. Potencial de A é igual a 75 vezes 1,2. Eu não lembro, vou ter que fazer essa continha aí, né? Vamos ver se o pó do giz deixa. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 7, 14, com 15. Aqui repete 1, 7, 5. Sem edição, sem edição. 0, 0, vai 1, 9. Como tinha uma casa decimal, você cancela uma casa decimal aqui também. Então o potencial de A é igual a 90 volts. Excelente! Muito bem, quem sabe faz ao vivo, faz na hora, faz agora. Então dá 90 volts. É isso aí que a questão quer. Fácil ou difícil? Tranquilo para vocês. Um forte abraço e até mais.